Olá, boa noite. Meu nome é Daniel Prança Bezerra. Estou aqui novamente para fazer um vídeo sobre algumas questões de psicologia para a comunidade, para o pessoal que segue o canal do Boston TV. Gostaria de agradecer, como sempre, a Thalita e a Alessandra por darem essa oportunidade para a gente conversar aqui e a gente fazer um pouco de uma espécie de cuidado com a nossa saúde mental. Então, hoje é um dia especial também da saúde mental. Então eu separei alguns conceitos que servem para a gente pensar um pouco sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde mental e que a prática deles, ou pelo menos a reflexão sobre eles, nos ajuda a manter uma boa saúde mental, a se preocupar com alguns conceitos que são importantes para a gente. Então o pessoal está entrando, bem-vindo todo mundo, boa noite, que bom que vocês estão com esse tempo para a gente poder conversar. Agradeço a participação de todo mundo. Convido vocês a também participar e mandar perguntas e a questionar alguma coisa que vocês tenham alguma dúvida dentro do campo da psicologia para a gente poder conversar um pouco. Então eu gostaria de falar sobre esses conceitos. Eu vou começar falando sobre dois conceitos de uma maneira que óbvio que elas se relacionam com mais etapas e mais pedaços, mas eu quero chamar a atenção para esses dois conceitos nessa situação. Então, eu vou começar falando sobre a flexibilidade e a relação do tempo com a nossa vida. A flexibilidade, ela possibilita que a gente tenha um desenvolver de habilidades diversas para enfrentar situações diversas. Então, quando a gente se torna uma pessoa muito dura com qualquer conceito que seja, a gente está analisando esse conceito por um ângulo e tomando esse ângulo como uma representação de todos os outros ângulos. Então, isso obviamente tem uma vantagem pela decisão, pela possibilidade de certeza que isso também traz, mas isso também tem uma desvantagem em relação a muitos dos assuntos não terem somente um ângulo para poder ser observado, para poder ser analisado. Então, é bastante importante que a gente treine a nossa flexibilidade para que todas as possibilidades que aconteçam na nossa vida no futuro e peguem a gente de surpresa, a gente não acabe se tornando uma pessoa muito ligada com a nossa expectativa, que é algo que a gente vai falar hoje também, e acabe sendo uma pessoa que não tem a capacidade de ver outras possibilidades numa mesma história, num mesmo acontecimento. Portanto, quando a gente desenvolve a flexibilidade, a gente consegue ter a possibilidade de interagir com várias situações e tirar proveito dessas situações. Achar uma forma de se desenvolver por mais adversa, por mais difícil que seja a situação que a gente se encontra. E isso também tem a ver com o tempo. Então, depois que a gente envelhece um pouco, tem uma certa experiência na nossa vida, algumas coisas vão sendo colocadas nessas caixinhas de certeza dentro da nossa cabeça. E a gente acaba por olhar essas coisas, esses conceitos, esses lugares que a gente já acha e já tem isso bem definido como certezas. E isso, depois de um certo período, eles podem vir outros conceitos e outras modificações e isso acabar não sendo mais uma certeza e isso se transformando em outro conceito qualquer. Algo que ficou ultrapassado, algo que foi superado, algo que modificou, uma cultura que modifica alguns preceitos. Então a gente tem vários exemplos ao longo da história de conceitos que antigamente eram coisas aceitas e hoje não são mais aceitas, ou coisas que não eram aceitas e coisas que hoje fazem parte do nosso cotidiano. Uma relação também bastante importante com a questão do tempo e o conceito do tempo é que a gente, obviamente, tem essa vida limitada. Salvo as questões religiosas que podem contar com reencarnações, e isso depende da crença de cada pessoa, esse tempo que a gente tem dentro da nossa existência hoje, nesse plano, que seja qualquer denominação que a gente queira dar, é único e ele está passando. Portanto, a gente tem essa limitação da troca com o tempo. Então é muito importante que a gente dê uma dedicação para esse tempo e cuide desse tempo que a gente tem para interagir com todas as coisas. O que eu quero dizer com isso no final das contas? A importância da gente doar tempo para coisas que a gente tem prioridade de uma maneira diferenciada do que a gente doa tempo para ter algumas reações que não são positivas para a gente. Em palavras mais fáceis, a gente conseguir se dedicar a coisas que realmente importam e que a gente valoriza. E saber que em alguns momentos a gente vai ser impactado e vai doer e a gente vai sofrer e a gente vai sentir uma certa tristeza e algumas coisas como frustração, como um certo desespero, um certo medo, insegurança, baixa autoestima,
Tudo isso faz parte da nossa vivência como ser humano. Essas coisas, tanto de sentimentos negativos como de sentimentos positivos, elas fazem parte do nosso dia a dia, elas fazem parte dos acontecimentos que a gente muitas vezes se coloca em participar, né, se expõe, e isso acaba trazendo a gente para uma relação de às vezes tristeza e às vezes de dificuldade. E o que tem o tempo a ver com isso? É muito importante que todo o tempo que a gente gasta seja consciente, seja algo que a gente consiga pensar assim: nossa, eu estou gastando tempo com isso está se fazendo parte da minha vida. Então a gente também se questiona quanto tempo a gente vai doar para coisas que fazem mal para a gente. Então, depois de a gente fazer uma reflexão, fazer uma análise e sintetizar que alguma coisa não é legal para a gente e aquilo não faz bem e que aquilo não funciona de uma maneira agradável, que a gente não dê tanto tempo para essas questões quanto a gente tem para dar para outros setores da nossa vida, para outros momentos da nossa vida. A Thalita entrou, o Marco entrou aqui. Olá, boa noite, obrigado pela presença novamente. O Luiz Felipe também está aqui. Agradeço a todo mundo que está assistindo e espero que seja bastante útil esses conceitos, essa reflexão que a gente está fazendo. Voltando a falar do tempo, essa questão do quanto a gente doa nas coisas é muito importante. É importante a gente desenvolver uma relação de conseguir organizar o nosso tempo para que ele possa, de uma forma ou de outra, trabalhar para a gente. Muitas vezes a gente fala isso sobre o dinheiro, né? Que a gente quer que o dinheiro trabalhe para a gente e não a gente trabalhe para o dinheiro. E isso também vale para o tempo. Então é importante a gente fazer o tempo que a gente tem, trabalhar para nosso favor e não trabalhar a nossa dificuldade, não trabalhar sendo um obstáculo para a gente. Isso tudo quer dizer, no final das contas, para a gente dedicar pouco tempo a também ficar triste. E isso não quer dizer que num primeiro momento a gente vai conseguir fazer isso e que isso vai ser fácil. Mas a gente tem que aprender e desenvolver essa habilidade nossa de autoconhecimento para que as coisas que fazem a gente se sentir mal, frustrado, entristecido, zangado, com raiva, a gente não dedique muito tempo para isso. Por quê? Porque no nosso dia a dia, como a gente já falou, a gente tem uma questão de que as dificuldades serão encontradas. Se a gente, quando encontrar uma dificuldade, doar muito tempo para sentir o que essa dificuldade fez a gente sentir, seja raiva, tristeza ou frustração, tudo isso vai ser um gasto de energia enorme sobre algo que já foi ruim pra gente. Vale a gente ficar mal, vale a gente pensar por que a gente ficou daquela maneira, mas vale muito a gente tentar ao máximo deixar isso de lado em determinado momento, depois que a gente já pensou, que a gente já analisou e que a gente já viu a situação por completo, para a gente conseguir desenvolver a habilidade de ter a capacidade de continuar. De mesmo no meio de uma adversidade e apesar de uma adversidade, de uma dificuldade, de um obstáculo, a gente conseguir achar um caminho para fluir, para conseguir representar o que tem de bom na nossa vida e o que vai gerar de bom se a gente continuar fazendo um determinado projeto, um determinado processo. Também, com a relação da saúde mental em foco, e a gente pensando o quanto alguns conceitos são muito nucleares e são muito importantes para a gente ter uma análise, para poder pensar sobre a nossa vida, eu também separei para falar um pouquinho sobre a segurança e a insegurança que a gente tem sobre as relações. A gente tem uma marca muito grande como ser humano de que frente ao estranho, e obviamente a gente estranha, então a gente acaba tendo um estranhamento que faz a gente recuar um pouco, faz a gente se sentir um pouco para trás, um pouco atrasado em relação a algumas coisas, para assim tomar alguma atitude. E todas essas relações que a gente tem novas, a gente acaba sentindo uma certa insegurança se a gente não foi capaz de generalizar isso que a gente tem de segurança para alguma coisa nova. Para deixar mais claro, se a gente não consegue ter um desenvolvimento e uma aprendizagem do que é ter segurança, a gente não vai conseguir ter um desenvolvimento e uma clareza também da insegurança e de como ela funciona. Porque os dois processos, apesar de serem diferentes, eles estão muito próximos. Então a gente tem que desenvolver também essa capacidade de ver coisas que vão deixar a gente inseguro e saber antever essas coisas para poder se preparar para que essa insegurança não domine. A insegurança talvez seja necessária para sinalizar, para alertar a gente da importância que aquilo tem para a gente. Então isso também me lembra, e é algo importante para a gente discutir, do afeto, do quanto as coisas
elas nos afetam e do quanto as coisas a gente tem identidade por elas. Então, a insegurança e a segurança, muitas vezes a gente vai falar sobre esses conceitos com coisas que a gente quer fazer ou que a gente quer deixar de fazer ou coisas à nossa volta. Então, é um ponto muito claro. Eu não sou uma pessoa, por exemplo, que faz esportes radicais. Então, obviamente, se eu for fazer alguma coisa perto de um esporte radical, eu vou me sentir inseguro. Só que isso é um desenvolvimento. Por isso que eu vou saber que nas primeiras aulas que eu vou ter de qualquer esporte que seja, eu vou pegar leve. E eu não vou criar expectativas muito grandes sobre esse acontecimento. Eu vou saber que eu tenho um ritmo. E isso também está concentrado com a questão do tempo. Todos nós temos um ritmo para fazer determinadas ações, determinados processos da nossa vida. E cada pessoa tem processos únicos que são importantes. Os meus gostos, os meus anseios, os meus desejos, as minhas vontades, os meus planos para o futuro são diferentes dos planos das pessoas que estão à minha volta. Por quê? Porque a gente tem gostos diferentes. A gente tem marcas que são só nossas. Essa relação do ser único, do ser ali próprio, ele ser somente ele daquela maneira, com aqueles pensamentos, com aquele desenvolvimento. Com relação à segurança e à insegurança, é importante a gente saber que a gente vai se desenvolver uma pessoa mais segura a partir das coisas que a gente já faz com segurança. Isso demonstra que a gente tem um desenvolvimento proximal dessas relações. Então é bem próximo. Dia a dia a gente vai possibilitar que a gente vá um pouco mais além, que a gente avance mais um passo, que a gente consiga ir um pouquinho mais longe do que a gente estava achando que a gente ia conseguir naquele dia e se esforçando cada vez mais para isso continuar acontecendo. E geralmente a gente vai pegar de coisas que a gente já sabe fazer e a gente já domina, seja a gente dominando isso como um mestre no assunto ou dominando isso de uma maneira às vezes como um iniciante, mas a gente vai começar do que a gente domina para começar a expandir o que a gente não domina. Então, para desenvolver e para lutar contra questões de insegurança, é muito importante que a gente tenha um conhecimento sobre o que é ser um ser humano, sobre o que é viver a vida que nós levamos, sobre como é o funcionamento com relação aos nossos projetos que já estão em andamento. Isso tudo vai ser importante para você ver de onde você vai começar, qual vai ser o primeiro passo, qual vai ser o passo a seguir, quais são os objetivos que são possíveis de serem realizados e serem colocados numa escala de prioridades. Então é muito importante que essa insegurança que a gente sente, a gente já se apoie na segurança que a gente sente. Então é muito importante a gente saber em quais coisas a gente é seguro, quais coisas a gente realiza de uma maneira boa, quais coisas a gente consegue olhar e falar, nisso eu tenho acertado. E se a gente talvez, em alguns casos, a gente não encontre lugares que a gente tenha acertado e que a gente tenha segurança, é importante o desenvolvimento desses setores. E, obviamente, a gente vai com pequenos passos, de um pequeno momento, para cada vez se desenvolver mais de uma maneira melhor. A terceira dupla de coisinhas que eu queria dizer aqui fala sobre comprometimento e tenacidade. O comprometimento, geralmente, ele está associado com qualquer desejo ou plano que você efetiva de longo prazo, de médio e longo prazo. Existem alguns casos mais raros em que não é necessário para um processo ou para um projeto acontecer comprometimento. Só que eles são bem raros quando a gente vai ver em relação a um projeto de vida, a um processo de vida. Então, quanto mais complexas as coisas são e quanto mais elementos a gente vai ter que fazer, mais fases essa relação tem, mais a gente vai precisar de comprometimento. E como que a gente faz para desenvolver a habilidade de ter comprometimento? A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é que o comprometimento é com o caminho, é com o processo, é com o desenvolvimento e não necessariamente com o final desse processo, com o final desse desenvolvimento. Portanto, é extremamente necessário que a gente aprenda a apreciar o nosso percurso em relação a um objetivo. Por quê? Porque o principal gosto, vamos supor que a gente use o exemplo aqui de alguém que toca um instrumento musical, de um músico, seja ele que canta, que ele faça alguma coisa, mas ele é um artista, um músico. Ele tem que ter dois prazeres essenciais. Um, que é fazer música, e o segundo, que é aprender a fazer música. Porque muito provavelmente ele passe mais tempo, principalmente no início, aprendendo a fazer música do que fazendo efetivamente música.
Portanto, se ele não desenvolver a capacidade de gostar de aprender, muito provavelmente ele vai ter uma dificuldade em conseguir realmente efetivar esse aprendizado e conseguir fazer isso acontecer de uma maneira profissional, de uma maneira que ele considere muito boa, ou que ele realmente fique satisfeito com aquela habilidade, com aquele comprometimento que ele tem. Então, a relação do comprometimento é necessária de ser desenvolvida também com pequenos passos e também apreciando essa questão do desenvolvimento, do estudo, de se tornar-se mais apto a fazer e realizar tal coisa, se tornar mais sábio em determinado assunto, em determinada área do conhecimento. A relação da tenacidade também faz a gente trazer esse conceito para pensar sobre uma determinada coesão que a gente espera que exista entre os nossos planos. Essa coesão a gente espera porque a gente também muitas vezes se obriga a querer tê-la e também é importante a gente saber quando abrir mão dela. Porém, é importante a gente ter essa tenacidade para a gente ter também esses objetivos de longo prazo um pouco coesos. Então, fazer sentido, por exemplo, você fazer um determinado curso para conseguir entrar para outro curso, para conseguir chegar no emprego que você desejava, para poder morar no lugar que você queria, para poder ter a família da maneira que você acha mais adequada. Então, são vários passos. E esses passos, na maior parte do tempo, se eles forem coesos, eles se ajudam a gente se estruturar e não ter nenhum desses passos que acabe sendo deixado de lado e nenhum desses passos que acabe tomando mais espaço do que deveria ter na nossa vida. Então a gente também visar esse equilíbrio, essa harmonia, essa sincronicidade com as possibilidades que a gente tem nesse momento. Por quê? Porque se a gente não tiver essa determinada coesão, a gente acaba também dando um problema para a questão do comprometimento. Então essa necessidade da gente conseguir olhar para certos projetos e fazê-los até o fim, não só para aprender o que aquele projeto em específico nos dizia, mas também para aprender a terminar coisas e a realmente pegar algo, passar pelo meio do processo e terminá-lo. E analisar que talvez a gente não tenha feito o melhor comprometimento, mas que a gente vai se esforçar mais, ou analisar que a gente fez o melhor do que a gente podia naquele comprometimento e ficar feliz por ter tido, né, uma oportunidade de dar tudo de si e realmente se dedicar àquela questão. Outro ponto que eu queria trazer e que também sempre surge em algum momento dentro da clínica e dentro dos atendimentos de psicologia que eu venho fazendo com as pessoas é a questão do medo e da coragem. Então, em determinados momentos, a gente sente medo e tem muito a ver com essa questão da insegurança e da segurança. Muitas vezes a gente se sente inseguro e a gente se sente com medo. E muitas vezes a gente se sente seguro de algo e mesmo assim a gente se sente com medo. Então não são áreas tão definidas assim, porque pode ser algo, por exemplo, que eu fique ansioso para aquilo acontecer, mas aquilo seja do meu domínio. Então eu tenho uma certa segurança por um lado, talvez uma segurança teórica, uma segurança prática, mas talvez eu tenha um medo da interação de como aquilo vai ser feito. Então talvez seja para mim fácil atender uma pessoa como psicólogo, mas talvez não seja tão fácil falar sobre o mesmo assunto que eu falaria com uma pessoa para uma multidão de pessoas, porque isso muda o ambiente e isso acaba mudando também como eu me comporto dentro desse ambiente. Então, para a gente conseguir ter coragem, é muito importante que a gente tenha medo, porque é superando esse medo que a gente consegue ter coragem. Então o medo também é um alerta, também é um meio de sinalizar do nosso corpo, sinalizar para a gente que tem algo ali que a gente desconhece e algo que a gente precisa conhecer se for da nossa intenção enfrentar esse medo, conseguir ter uma situação que a gente tem medo e depois a gente mesmo com medo ir lá e conseguir fazer o que seria do nosso agrado, o que é para desenvolver a gente, algo que seja gostoso, algo que a gente talvez descubra. Então, nessa relação do medo, também é importante a gente saber sobre o nosso ritmo, saber como que a gente está no momento, qual que é a nossa capacidade de tempo para ser investido, qual é a nossa capacidade de energia para ser investido em determinado projeto e saber qual é o ritmo que a gente vai dar para essa relação e a importância que a gente vai dar para essas relações dentro da nossa vida. Por que é importante a gente saber qual ritmo a gente quer chegar e quer ter, né, como um ritmo ótimo e saber qual ritmo a gente também aguenta? Principalmente porque muitas vezes esse ritmo não é imposto pela gente.
Então, se a gente estiver, por exemplo, falando de trabalho, muitas vezes esse ritmo é imposto por quem a gente trabalha ou pela demanda de coisas que a gente tem que fazer. E não impor o nosso ritmo é aceitar o ritmo que alguém impôs pra gente. Então a gente vai poder abaixar a cabeça e falar, ok, eu consigo dar conta e tudo mais. A gente sabe que a gente tem uma problemática que quem dá conta das coisas, muito provavelmente dali a um tempo vai ter mais coisas para dar conta de mais elementos e mais afazeres, né? Então a gente vê isso muito dentro de todas as áreas. Então a gente acaba, quem trabalha muito acaba sempre conseguindo trabalhar muito, e isso pode, no final das contas, fazer uma pessoa seguir um ritmo que não é o dela. E quando a gente segue um ritmo que não é o nosso, a gente pode ter consequências severas no nosso organismo, como presença de dores de cabeça, dores do corpo, insônia, alguma problemática com o sono como um todo, diminuição ou aumento de apetite, diminuição ou aumento de peso. A gente pode ter falta de concentração. Então, se a gente estiver num ritmo muito acelerado e não for o que a gente quiser, ou se a gente tiver um ritmo muito vagaroso e também não for o que a gente gostar de como a gente funciona, isso não for algo que a gente se identifica, é muito importante que a gente tente aos poucos arrumar esse ritmo, tentar fazer ele chegar o mais próximo do nosso modo de viver. Afinal das contas, é a nossa vida que está em jogo. Gostaria de falar também, e isso é algo bastante importante para a gente começar a mudar o jeito que a gente pensa sobre determinados assuntos, que é sobre a história que a gente conta. Então, quando a gente está numa interação assim, dupla, então eu estou interagindo com alguém, conversando com alguém, esse mundo público, né, que a gente diz sobre essa interação, a questão da história pode ser que tenha só um lado, e seja uma história que as pessoas realmente concordem que aquilo ali foi o que aconteceu e acabou. Porém, a história que a gente conta pra gente, ela pode ter muitos elementos. E ela é dita como complexa exatamente porque quando a gente vê ela como um todo, a gente às vezes até perde que a gente consegue ver ela como um todo. Isso quer dizer que algumas histórias que a gente tem e que a gente conta pra gente, a gente só vê um lado e a gente só conta um pedaço dessa história para nós mesmos. E em alguns momentos a gente faz uma contagem dessa história, a gente faz uma contação dessa história de uma maneira que não é muito boa pra gente. E aí a gente acaba contando uma história que deprecia a gente, que deixa a gente para baixo, que deixa a gente magoado, que deixa a gente tímido, que deixa a gente envergonhado, deixa a gente desiludido. Então é aquela questão de falar assim, eu acho que fulano está pensando tal coisa de mim. E aí você contou essa história para você. E aí você começa a acreditar nessa história. E aí você nem sabe se a pessoa falou alguma coisa de você, mas no final das contas você já está acreditando nessa história. E isso funciona também para a questão da insegurança, isso funciona para as questões dos medos, isso funciona para as questões das possibilidades, das interações, das relações sociais com as outras pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado para qual história que a gente está contando na nossa cabeça. Então é uma pergunta para vocês fazerem agora. A gente está com 115 pessoas aqui olhando a live para a gente conversar. Qual é a história que você tem contado para você mesmo? O que você tem pensado sobre a sua vida e o que você pensa sobre você quando você olha para você e você diz para você? Você acha uma pessoa legal? Você acha uma pessoa bacana de estar junto? Você se acha uma pessoa esforçada, uma pessoa batalhadora, uma pessoa que vai atrás dos seus ideais, que consegue de uma maneira ou de outra organizar a sua vida para conseguir, né, cumprir os seus planos e conseguir se desenvolver? Ou você às vezes conta a história que você não é uma pessoa tão legal, que você tem dificuldades demais, que a vida às vezes está sendo injusta, que alguns obstáculos não tinha como passar, que aquilo ali não te ensinou nada, que aquelas coisas foram perda de tempo. Então é muito importante a gente saber qual dos lados a gente também está conseguindo desenvolver. Porque se a gente só contar histórias com um final negativo, ou uma possibilidade negativa, ou um contexto todo negativo, a nossa cabeça vai aprender que essas histórias são as histórias que a gente conta pra gente. Eu não estou falando de nenhuma maneira que a gente vai sair, que nenhuma pessoa aí descompensada em algum sentido e vai começar a contar histórias de coisas que não existem e de irrealidades. Não. Algumas coisas são passíveis de mais interpretações. Então, se eu fui lá e fracassei em algo, eu posso ficar muito focado no meu fracasso. E eu posso ficar muito focado que essa foi uma vez que eu fracassei até chegar a vez que eu vou ter o meu sucesso.
ou que eu fracassei e que eu vi que aquilo ali não é para mim e que aquilo não é algo que eu vou continuar fazendo e que eu vou abrir mão e vou deixar de lado. Então é muito importante que a gente consiga olhar outros pontos dessa história. Também isso tem a ver com o primeiro conceito que a gente falou de flexibilização. Então você conseguir ver uma história que consegue de alguma maneira não te colocar para baixo, ou te colocar de uma forma neutra, ou te colocar de uma forma de exaltação. Isso ajuda a gente a conseguir pensar com carinho sobre nós mesmos, a ter uma relação de respeito com a nossa trajetória, com todas as possibilidades que a gente tinha para fazer, a gente acabou fazendo uma. Se não foi a melhor, que bom, eu estou analisando sobre isso, estou pensando sobre isso. Na próxima vez eu vou fazer diferente. Se eu não puder fazer diferente numa outra vez e isso for muito difícil, talvez eu tenha que me perdoar por ter feito algo que não foi tão legal e que acabou tendo resultados que não foram tão gostosos e não geraram resultados positivos. Então é muito importante essa relação de saber como essa história se desenvolve e o que eu estou contando para mim. Então não é se enganar, é conseguir ver qual dos focos dessa história para você faz algum sentido benéfico e se ater a ele também. Então, pode ter um lado que seja negativo? Pode. É até importante a gente rever realmente quais são os nossos pontos que podem ser melhorados. Mas também é importante a gente ver um lado positivo nessas questões. E isso não é sair achando que todo desastre você vai poder olhar e ficar feliz sobre isso. Não, mas você vai poder ter uma outra oportunidade para isso não acontecer da mesma maneira, com a mesma intensidade, porque você estava preparado. Então isso também é importante, a relação do preparo para uma outra situação que possa vir no futuro e que seja parecida, que você não vai tomar uma atitude que você sabe que vai te desagradar ou que vai ser ruim. Também gostaria de falar sobre a frustração e a expectativa. Então, muitas vezes essas duas relações elas andam muito juntas e elas praticamente sempre estão aí para a gente ter no nosso dia a dia. Então a gente sempre está ou tendo uma expectativa sobre algo ou no final das contas também tendo uma frustração sobre algo. Portanto é importante que a gente aprender como funcionam as expectativas e a gente aprender como funcionam as frustrações. Isso quer dizer que as expectativas que a gente tem em relação ao mundo, elas não podem ser atingidas de maneira alguma. Isso quer dizer que a gente tem que realmente organizar e harmonizar as expectativas que a gente tem com relação ao mundo e principalmente com relação a nós mesmos. Muitas das expectativas que a gente tem em relação ao mundo acabam caindo por terra em algum momento, acabam diferenciando como a gente vai se comportar com algumas coisas. A gente geralmente tem essa expectativa pessoal, a gente também leva em consideração essa expectativa de grupo, né? Então da nossa comunidade, seja da nossa família, seja do nosso grupo de trabalho, seja do nosso grupo de amigos. Então sempre tem essa relação da expectativa do que as outras pessoas esperam de nós e por conseguinte o que a gente espera da gente também para conseguir agir, conseguir fazer algumas coisas. Então, quando a gente tem uma expectativa muito alta e a gente não pensa, não reflete sobre essa expectativa, não analisa o que a gente está pensando, a gente tem uma grande chance de se frustrar de uma maneira muito grande. Por quê? Porque a expectativa geralmente ela tem um teor de perfeição. E ao contrário do que a palavra perfeito mesmo diz, que é feito até o fim, a gente tem nessa ideia de perfeição algo feito da maneira mais lapidada possível e da maneira mais cuidadosa possível. E não necessariamente essa poderia ser a única forma da gente interpretar. A gente poderia ver o quanto de capacidade a gente teve em ser comprometido com essa ideia, em ser tenaz com essa ideia. Então, quanto a gente conseguiu olhar para essa problemática, para esse obstáculo e realmente se dedicar para resolver ele. Então a gente não está pensando no resultado, a gente também está pensando no nosso esforço e isso também ajuda a gente a organizar essa expectativa. É muito importante que a gente também aprenda a lidar com a expectativa que a gente tem sobre as outras pessoas, porque muitas vezes a gente briga com o outro porque o outro não fez o que a gente queria, quando na verdade, quando isso acontece, isso é mais um problema nosso, dessa expectativa que a gente criou e gerou em nós mesmos,
do que um problema do outro. Então, se o outro fez algo que me desagradou porque eu estava esperando que ele fizesse algo diferente, é extremamente importante que eu pense na minha comunicação. Porque eu não posso exigir que o outro faça algo sem eu comunicá-lo e eu ainda colocar uma expectativa sobre ele. Então é importante deixar clara as relações e deixar claro o que eu espero do outro, para que também esse outro possa falar se essa expectativa vai ser, né, ali, se essa expectativa se essa expectativa vai ser alcançada ou não, se aquilo ali vai ser algo que vai acontecer ou não. Então, quando eu viro para alguém e falo, eu gostaria que você passasse mais tempo comigo e você não passa, isso me deixa triste. Se eu não falei para essa pessoa que eu gostaria que ela passasse mais tempo comigo, ou se eu simplesmente joguei, né, isso para ela, isso daí é uma problemática minha, é algo que eu tenho que resolver. Então eu posso resolver pedindo, fique mais tempo comigo. Eu posso resolver por outro lado, ficando emburrado, ficando triste, e a pessoa sem saber que aquilo ali é uma reclamação e aquilo é uma problemática dentro daquela relação em si, né? Aquela relação amorosa, relação amigável, relação familiar, qualquer uma que ela seja. Então é muito importante a gente ter essa clareza. Só que como que a gente vai ser claro com o outro se às vezes a gente não está sendo claro com a gente? E aí entra um pedaço da psicologia que dá essa clareza, que dá essa possibilidade da gente conseguir olhar para a gente e ver quais são as minhas expectativas, quais são as minhas frustrações, quais são as minhas seguranças, quais são as minhas inseguranças, quais são os meus medos, quais são os lugares que eu posso e consigo ter coragem, qual é a história que eu estou contando para mim mesmo e qual é a consideração e relevância que eu estou dando para a minha participação dentro da minha própria história, qual que é a possibilidade que eu tenho de conseguir ter as minhas habilidades desenvolvidas e consonantes em harmonia, aparecidas, próximas de coisas que eu quero atingir. Então, como que as minhas habilidades vão me ajudar a atingir os meus objetivos, os meus planos, os meus potenciais? Então, todas essas questões, elas envolvem a gente conhecer um pouco mais sobre a gente. Muitas vezes, essas questões, quando a gente faz essa viagem para o passado, para ver como a gente aprendeu a lidar com tudo isso, então qual foi o primeiro momento que a gente teve medo, quais eram as nossas inseguranças na infância, quais eram as inseguranças que a gente tinha na infância que permanecem com a gente no momento de hoje em dia, no cotidiano. Então, todos esses elementos, a gente olhando para o passado, a gente vai conseguir ver como que a gente aprendeu e como que eles ficaram marcados na nossa vida. Porém, só isso não é o suficiente para a gente conseguir modificar algumas coisas nos nossos planos futuros. Então, toda essa análise que a gente vai fazer do que passou na nossa vida desses conceitos, a gente também vai fazer um trabalho em cima de conseguir modificar alguns comportamentos que não nos agradam, que acabam por ser limitantes e acabam por ser obstáculos que a gente sozinho ou que a gente naquele momento está tendo dificuldade de passar, está tendo dificuldade de superar. Então eu queria ter falado sobre esses conceitos. Gostaria que se alguém tem alguma dúvida ou alguma questão sobre esses conceitos me falasse, para a gente poder discutir mais um pouco. Eu fiz essa fala com bastante elementos sobre alguns conceitos que a gente usa dentro da clínica para conseguir explicar alguns processos que a gente vive por conta do dia, né, da saúde mental. Então, para a gente pensar nessa saúde mental com alguns conceitos do dia a dia. Então, são coisas que a gente já pensa, são coisas que a gente conversa com os nossos amigos, familiares. Então, a gente acaba tendo essa interação com alguns conceitos, mas muitas vezes eles passam batido e a gente não se debruça de verdade para saber o que realmente eles podem significar e o que quanto olhar para eles com carinho e com cuidado pode ajudar a gente a desenvolver algumas habilidades para lidar melhor com o nosso ambiente e conseguir desenvolver, né, mais habilidades para sempre conseguir lidar melhor, para desenvolver o seu próprio caminho, os seus próprios desejos, coisas que você quer realmente na sua vida, que às vezes não se encaixam e que você tem dificuldade. Você tem que analisar, você tem que refletir sobre isso, você tem que olhar para trás, olhar para frente. Então, ver o seu passado e ver os seus planos, o seu futuro, como que você vai ser e tentar fazer essa flexibilidade jogar a seu favor para que você possa, de alguma maneira, achar um caminho que identifique o quanto você é apaixonado por algo, o quanto você gosta de algo, o quanto você se doa para um projeto e o quanto você está realmente dentro da sua vida vivendo, observando o seu ambiente, observando você mesmo, observando a sua interação com o outro,
respeitando esse outro nos processos também que ele vai passar, uma vez que você também sabe que você passa algum desses processos e você entende essa complexidade e tem esse cuidado com os assuntos. Então, eu acho que é isso. Ninguém falou nada sobre as questões. Espero que tenha sido de bom uso para vocês esses conceitos, que vocês pensem sobre o que eles podem significar e como eles podem ajudar vocês em algum momento a conseguir desenvolver essa habilidade. E essa habilidade são muitas. Então, como eu não estou falando de nenhum caso específico, a gente não tem como ser específico, acaba sendo generalista para poder encaixar na vida de todo mundo. Acho que todo mundo aqui já sentiu um pouco de medo, um pouco de insegurança, já se sentiu frustrado, já contou uma história para você mesmo que não era tão legal e que acabava deixando a gente como um vilão ou como uma pessoa não tão boa. Então é importante a gente pensar sobre isso, buscando, como eu sempre falo, ter bons sentimentos, ter sentimentos que geram bem-estar e acabar conseguindo desenvolver um momento e um lugar de tranquilidade para a gente viver e para a gente conseguir também ter a interação com as pessoas que estão à nossa volta e com as coisas, como por assim dizer, que a gente tem afeto, que a gente se identifica, sejam elas atividades físicas, atividades artísticas, sejam elas momentos de lazer ou qualquer outro passatempo que possa ser incluído aí, tá bom? Gente, eu agradeço muito pela noite de hoje, pela nossa conversa, por todos vocês que tiraram um tempinho para pensar sobre vocês. No final das contas, o meu trabalho é conseguir mostrar para você o quanto você é importante para você. Então, eu agradeço essa oportunidade de ter conseguido falar com bastante gente o quanto vocês são importantes para vocês mesmos, a ponto de ser legal, de ser válido e ser muito necessário a gente conseguir pensar então sobre a gente mesmo, para que a gente consiga realmente ter carinho, ter cuidado, ter um desenvolvimento bom, próspero, que as coisas que acabam atormentando a vida de muitos humanos não passem e não permaneçam na nossa vida. Desculpa. Bom, eu acho que é isso. A gente gostaria de agradecer novamente, desejar uma ótima noite para vocês e que vocês fiquem bem. Eu vou deixar na descrição do vídeo depois as minhas redes sociais para vocês poderem entrar em contato, mas é só me procurar no Instagram terapeuta_Daniel Probe e no Facebook terapeuta Daniel Probe também, PROBE, tá bom? Agradeço muito a todos vocês, muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pelos pensamentos, desejo para vocês uma ótima semana e a gente se vê semana que vem, tá bom? Muito obrigado, gente, abraço!